A Justiça permitiu agora que as operadoras cortem os serviços de telefonia dos clientes inadimplentes durante a pandemia. O Ricardo Martins, especialista em direito do consumidor, está aqui para conversar com a gente sobre essa decisão. Obrigado pela participação, Ricardo. Na verdade, a Justiça tinha permitido que não poderia cortar, né, a decisão de uma juíza de primeira instância. Aí agora, a segunda instância decidiu que não, que as operadoras podem sim cortar. Foi isso mesmo, Ricardo? Boa noite a todos. Exatamente. Havia uma decisão de primeira instância que proibia as empresas de telecomunicação de suspender o serviço contratado, mesmo com o consumidor estando inadimplente. Então, hoje, foi proferida uma decisão pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, onde nessa região essa liminar ela foi cassada, ou seja, as empresas de telecomunicação agora elas podem sim cancelar o serviço, elas podem suspender a prestação do serviço de dados, de telefonia, de internet móvel, caso o consumidor esteja inadimplente. Essa decisão foi proferida nesta tarde. Ricardo, a decisão, pelo que eu entendi, pelo menos a primeira decisão, ela parecia ser muito ampla, né? E a decisão justamente do TRF dá a entender isso, ou seja, parecia que qualquer um não ia precisar pagar. Ou seja, isso não é um risco, ou seja, não deveria ter sido uma decisão, ou a IDECOM, que foi a parte que fez a liminar, que pediu a primeira liminar, não precisava ter determinado quais pessoas poderiam ter esse direito, porque se ninguém pagar, como é que vai funcionar? Ainda mais hoje em dia que está todo mundo precisando de internet, de celular, afinal home office está rolando à solta, delivery para pequenos negócios, enfim. Exatamente. Eu tive acesso agora à íntegra da decisão e o que o juiz da Terceira Região ele justifica é justamente isso, que a pretexto de uma pandemia não se pode permitir, através de decisão judicial, que a empresa deixe de cobrar por ter um risco no colapso econômico dessas empresas, até de prestação de serviço, da continuidade desses serviços. Outra justificativa que ele usou aqui na decisão é com relação ao recolhimento de impostos. Ou seja, o Estado teria um prejuízo muito grande diante do não recolhimento desses impostos, oriundo dessas prestações de serviço de telecomunicação, e receita essa que é crucial para a manutenção dos serviços essenciais, sobretudo diante de uma pandemia. Por outro lado, quando se tem um embate de direitos, por exemplo, de um lado, a dignidade da pessoa humana, do outro lado, o direito da empresa cobrar. Num estado de exceção, onde o uso de dados é fundamental para manutenção da economia, subsistência, as vendas estão sendo realizadas através hoje do WhatsApp, do Instagram e outras redes sociais. Ou seja, a pandemia está aí fazendo com que as pessoas tenham uma nova forma de comprar, e o uso de dados, seja fixo ou móvel, é meio de subsistência em tempos atuais de pandemia. Então, pode ser que essa decisão ainda, com certeza, haverá recurso por parte da IDECOM, e ainda nós temos que aguardar os próximos capítulos aí, sobretudo pelo que o Superior Tribunal de Justiça poderá decidir sobre essa questão. Ricardo, a gente sempre fala aqui no JR News e também durante a Record News que se leva para a Justiça coisas que às vezes a Justiça não tem capacidade de decidir. Essa questão sobre o pagamento ou não do telefone, da água, da luz, não teria que ser uma decisão justamente do Executivo com as agências reguladoras, criar comitês de crise, determinar, olha, quem recebe tanto salário mínimo, quem não recebe, quem ficar sem dinheiro, vai ter desconto, não vai ter desconto, não vai precisar pagar a conta. Não judicializa tudo quando quem tem que tomar essas decisões são o Executivo, o Legislativo? Exatamente, né? O Brasil já tem uma cultura de judicialização de diversas questões. Tudo aqui no Brasil tem que parar no Poder Judiciário. E isso não é bom para uma democracia. É sinal que a Câmara de Vereadores, é sinal que a Câmara Estadual, é sinal que o Senado como um todo, é sinal que a Câmara dos Deputados não estão fazendo o serviço, não estão atendendo ao mandato público que eles foram otorgados.
Ou seja, quando você elege um deputado, um senador, é justamente para criar mecanismos, mesmo em estado de emergência, né, sobretudo no estado de pandemia, para que não cause essa lacuna gigante e essas interpretações diversas por parte da Justiça. Nós temos aí uma decisão de primeiro grau, revertida hoje em sede de segundo grau. Fato esse que, se tivesse um poder legislativo competente, atento, essas questões conflitantes agora já seriam resolvidas e o consumidor não ficaria prejudicado e sem respostas agora aí diante do que pode vir a acontecer. Ricardo Martins, obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre essa decisão da Justiça, liberando então as operadoras a assim poder cortar quem não pagar a conta, quem ficar inadimplente. Ricardo, obrigado e até uma próxima.